Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Instituto do Bem Comum. Eu sou o Felipe Dalboni, membro do Instituto, e este é mais um vídeo da série Redescobrindo a Política. E no vídeo de hoje, nós vamos tratar do Minha Pátria, Minha Família, que é um slogan que apareceu no meio conservador e católico há um tempo atrás, e que mudou a vida de muitas pessoas, né? E a gente quer pensar um pouquinho em cima disso. Será que isso é o suficiente? Primeiramente, eu tenho a concepção de que quando iniciou-se esse slogan, o objetivo era fazer com que aquelas pessoas que estavam para baixo, aquelas pessoas que ficavam discutindo coisas inúteis, elas passassem a pensar na sua família, nos seus deveres de Estado, na sua própria virtude, para que ela, primeiramente, precisasse se mudar, melhorar, para contribuir com a sociedade, né? Eu imagino que na época que o Ícaro de Carvalho começou a falar sobre isso, começou a repercutir, eu acompanhava e eu via que realmente, né? Muita gente aí com fotinha de anime em rede social, entendeu? Ficava discutindo política, Aristóteles e o caramba, mas não sabia lavar louça, não cuidava da casa, não ajudava seus pais, não se casava, não conseguia ordenar a sua vida. Então ali, né, naquela circunstância dele, ele trouxe esse slogan, Minha Pátria, Minha Família, na verdade sem a interrogação, né, afirmando taxativamente, que fez muita gente despertar realmente, né? Olha, puxa, eu estou aqui pensando um monte de coisa abstrata, longe da minha realidade concreta, mas que eu precisaria estar olhando para mim mesmo, olhando para as minhas qualidades, olhando para aquilo que precisa de mim no hoje, que no primeiro momento é a sua própria família, certo? Então, eu creio que o ímpeto dele, né, o desejo dele naquele momento, era trazer aquelas pessoas que estavam desordenadas para passar a pensar no êxito da sua própria vida e da sua própria família. Isso fez com que muitas pessoas começassem a enriquecer, a pensar na sua carreira, a pensar no seu crescimento pessoal, né? E realmente deu para ver que muita gente conseguiu construir família, conseguiu ter filhos e educar seus filhos, ter um sustento para sua casa e tudo mais. Mas como tudo que é bom geralmente se perverte quando entra no público abrangente, né? Esse virou um slogan que a gente precisa repensar ele. Por quê? Porque na medida que você está falando para um público que quer crescer em virtude, a virtude vai conduzir para que você pense nesse slogan Minha Pátria, Minha Família, pensando no bem da sua família, no seu próprio bem e no bem comum, e óbvio na salvação das almas, né? Acontece que, na medida que você abre isso para um público que não tem uma formação, às vezes, cristã, que não busca realmente crescer em virtude, mas vai entrando nesse meio mais econômico, que é o meio de ganhar dinheiro, de formar carreira e tudo mais, quando isso passa para esse grupo, o slogan Minha Pátria é Minha Família passa a ser apenas uma justificativa para que você busque apenas o dinheiro. Cada vez mais eu tenho que pensar na minha carreira, eu tenho que pensar na minha empresa, fazer minha empresa dar dinheiro, porque eu tenho que sustentar a minha casa. E a pessoa vai se reduzindo a esse elemento. Então, o slogan Minha Pátria, Minha Família passou então a ser considerado por alguns como a justificativa para o enriquecimento pessoal e para você fazer uma carreira, fazer dinheiro, certo? Então, aqui é um ponto de inflexão, é um ponto de mudança da nossa reflexão. No momento em que chega nesse ponto, a gente tem que repensar o slogan. Falar, realmente, a minha pátria é a minha família? E é aqui que a gente tem que trazer a visão da sociedade, né? Uma sociedade é a comunhão de alguns indivíduos, né, de algumas pessoas, em vista de um fim comum, organizada segundo um itinerário e uma autoridade própria. Ou seja, uma família é uma sociedade, por exemplo. É uma sociedade na qual o pai é o cabeça, a mulher e os filhos formam ali aquela família nuclear e que também pode ser formada por aqueles que estão próximos desse ambiente, que trabalham em comum ali no ambiente da casa, como diz Aristóteles, né? Antigamente se falava dos servos, depois veio nos assistentes de casa. Hoje em dia a família geralmente é meio isolada, fica só ali na família nuclear mesmo, né? Mas enfim, passando disso, nós vemos que a gente não vive só na família nuclear, né? Não está só na família. A gente tem outras relações também. E essas relações,
elas são intencionais. Não é algo que vai nascer espontaneamente do ser humano. Você está ali na sua rotina louca para ganhar dinheiro e do nada você vai formar uma sociedade com alguém que você viu na rua. Não é assim. Você precisa ter um fim comum com aquelas pessoas. E para ter um fim comum, você precisa pensar sobre as coisas comuns. Então, essas relações de sociedade, né, mais abrangentes do que a família, elas são muito importantes e elas não acontecem por acaso. E a sociedade como um todo, se nós formos pensar no seu bairro, na sua cidade, no Brasil, ela não vive só de famílias, ela vive de relacionamento entre famílias. E esses relacionamentos são intencionais. E se você viver no slogan Minha Pátria, Minha Família, cara, eu acho difícil a gente conseguir construir uma sociedade plena, entendeu? Ficando cada um fechado em sua família. Porque a família por si só não vai se bastar. Existem virtudes que você tem que desenvolver na educação que os pais são incapazes de contribuir de forma plena e efetiva. É preciso que haja a combinação com outras famílias, é preciso que haja a combinação com o meio ambiente, o local onde você está inserido, com as atividades culturais, com atividades sociais, certo? E as próprias atividades econômicas. Então, não adianta pensar apenas na sua própria família, achando que você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, você vai colocar seus filhos numa casa ou alguma coisa, por mais que tenha muito dinheiro, você consegue fazer ali um campinho para a criança correr e tudo. Isso não é o suficiente. Isso é pensar ainda como materialista. E aqui a gente pode então progredir um pouquinho mais e passar a pensar nessa sociedade que nós vamos criar, né? No meio em que nós estamos hoje, o sistema capitalista, né, o capitalismo, a busca pelo dinheiro, a livre iniciativa, qual que maravilha. Pensa bem, enquanto você está sozinho, correndo atrás de dinheiro, existem organizações muito maiores do que você, que têm muito mais dinheiro do que você, que se você não pensar nas coisas comuns, aquilo que é atinente ao seu bairro, aquilo que é atinente aos seus amigos, aquelas pessoas que estão ao seu redor, a sua comunidade religiosa, se você não parar para pensar no bem daquelas pessoas, alguém vai pensar por você. E geralmente não é alguém bem intencionado. Ou vai ser uma grande empresa, ou vai ser o Estado. O Estado cooptado pela oligarquia, como nós vivemos hoje, e uma empresa multinacional que tem um corpo de pessoas técnicas, que tem uma ideologia própria, que geralmente não vai bater com a sua ideologia. E são eles que vão formar a estrutura da sociedade que vai te circundar. Então, enquanto você está pensando na sua própria família, o que vai acontecer, meu amigo, é que o movimento das outras pessoas ao seu redor não vão estar em prol da sua família. E cada vez mais esse trabalho de prezar pela sua própria família vai ser mais difícil. E eu não falo só em termos financeiros. Às vezes, em termos financeiros, você consegue se garantir. Mas principalmente em termos culturais e morais. Por quê? Porque quem vai dar aquilo que você precisa da sociedade vai ser aquela pessoa que tem um ideal, valores completamente diferentes do seu. Então, se você viver pelo slogan Minha Pátria é Minha Família, eu tenho certeza que daqui a 10, 20 anos, o seu filho, na hora que ele estiver se inserindo na sociedade, ele vai ficar desnorteado. Ele vai ou voltar para a casa dos pais, ou ele vai ter que começar tudo do zero. E não é isso que forma uma sociedade. E assim o Brasil nunca vai ser uma sociedade com qualidade, né? Vai ser uma sociedade para o bem comum, por exemplo. Isso é muito importante a gente frisar. O Estado hoje assume tudo o que é comum. O bairro que você está, onde você pisa, se você pode ou não pode alugar uma casa, se você pode ou não pode construir um empreendimento. O Estado já está contornando tudo isso. E por que chegou nesse ponto? É porque, durante séculos, o pensamento liberal individualista justamente propôs que o que você devia fazer era buscar dinheiro e o resto, né, que se dane. E o Estado passou a tomar conta disso tudo. Hoje em dia, há rivais para o Estado, até mais forte que eles. Por exemplo, uma fundação de um banco X, nomeie X pelo nome que você conhece. Ela possui já órgãos dentro do seu instituto próprios para promover tal ou qual tipo de cultura que na hora que você vai procurar um momento para sair com sua família, por exemplo, ali vai estar a parceria Fundação X.
e aquilo que você vai ver não condiz com seus valores, não é uma cultura elevada, não é nada que te edifique. E você vai ficar depois questionando, né? Puxa vida, como que eu vou resolver esse problema? Você vai para o Estado? O Estado, de certa forma, é promíscuo nesse ponto. Ele está sujeito às influências dessas fundações, das grandes empresas e tudo mais. O que realmente você vai ter que fazer é perceber que aquilo que é comum e que é atinente à sua família, à sua própria pessoa, você faz parte desse movimento, você faz parte da solução. Você precisa reinstituir as relações de sociedade que estão próximas a você. Se aproximar de outras famílias, criar instituições ou sociedades, melhor dizendo, sem aspas no caso, né? Sociedades reais, formadas por relacionamentos reais e pessoais, que aquilo se solidifique de uma forma que vire hábito. E virando hábito, vire cultura. Ao virar cultura, você ao menos tem uma maior força para que você chame outras pessoas que também estão perdidas. Esse é o movimento inicial. É aquilo que vai realmente começar o processo para que o Estado tenha menos força sobre as famílias, as fundações e grandes empresas tenham menos força sobre as famílias. Isso é possível de ser feito no âmbito da educação, no âmbito dos empreendimentos, da economia, no âmbito da cultura, no âmbito intelectual, aqui já em alto nível. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês é um acréscimo àquele questionamento de se minha pátria é a minha família. Minha família é a minha pátria. Na verdade, não há pátria sem as famílias, mas a família também não se sustenta de uma forma plena se não houver uma sociedade bem organizada em prol do bem comum, da qual você faça parte ativamente. Então, eu creio que serve como talvez um propósito que a gente tem tirado desse vídeo aqui, iniciar relacionamentos familiares, naquele âmbito que você talvez sinta a maior necessidade para sua família. Comece você a procurar relacionamentos com pessoas que, junto com você, vão conseguir construir, às vezes, um ambiente cultural melhor para os seus filhos, um ambiente educacional, um ambiente econômico, para que vocês formem essas sociedades paralelas, né? E aí sim, passem a ter uma força maior diante dessas grandes forças que estão influenciando as nossas famílias. Então é isso. Deixa aí o like, né? Comenta se você achou esse vídeo útil para você, o que você achou mais interessante. Siga aqui o nosso canal, né? Inscreva-se no canal. Até a próxima, um abraço!